Oi, tudo bem? Faz tempo que não nos vemos, né? As coisas mudaram tão rápido que nem conseguimos parar e conversar com mais calma. Agora, a maneira como nos encontramos todos os dias é aí mesmo, na sua casa, pela tela do computador. E quanta coisa aconteceu! Fomos todos pegos de surpresa, mas nos organizamos para encontrar soluções, porque a educação continua sendo fundamental, mesmo numa crise desse tamanho. Por aqui, tivemos que nos reinventar e desenvolvemos rapidamente uma exclusiva plataforma virtual para atender os nossos alunos. Nela, já tivemos mais de 500 mil aulas postadas e quase 10 milhões de acessos realizados, além das videoaulas em tempo real. É muita coisa. Pode parecer simples, mas isso praticamente dobrou o nosso trabalho. Os professores, nesse momento, também são verdadeiros heróis. Sei que não está sendo fácil para você ter que acompanhar os estudos das crianças, mas lembre-se, o que hoje elas conseguem fazer com a sua ajuda, amanhã saberão fazer sozinhas. E você se orgulhará de ter feito parte disso. Aqui também estamos com desafios. Sim, alguns gastos foram menores nesse período, mas os investimentos para tudo continuar da melhor forma foram muito maiores. Como escolas filantrópicas, reinvestimos o lucro e para cada R$1 recebido em imunidade, a escola precisa investir outros R$5. Todos fomos atingidos de alguma forma e sabemos, não está sendo fácil para ninguém. Mas tudo ficará mais complicado se promovermos a desunião. Não é hora de acharmos um culpado, e sim de encontrarmos juntos a solução. Estamos conversando com todos os pais que nos procuram, melhorando condições de pagamento para este período. O mundo está em crise e é compreensível nos sentirmos ansiosos e inseguros. Estamos aqui para ajudar e queremos contar com você. Temos a esperança de que tudo isso irá passar. Nossos alunos voltarão às escolas como antes. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Acredito que sim. Vamos mais uma vez para a nossa aula virtual. Vamos fazer a nossa breve oração. Que tenhamos uma boa aula. Que o nosso Pai nos abençoe e que auxilie também tantas pessoas que estão sofrendo pelo Brasil. Que o Senhor acalme seu coração e esteja junto com elas. Amém. Terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ver na Sociologia, vamos finalizar aqui o item 3, para a nossa prova, certo? Cai junto aqui na nossa AV1, página 16, o nosso grande amigo Estado, certo, gente? A gente já viu os regimes políticos na aula passada. Política, vocês aprenderam que política é uma coisa, politicagem é outra. Socialização ou controle social e poder. Todos esses elementos são importantes para a tua prova, tá, gente? Importante entender isso, porque o professor vai botar questões além disso, treinando você já pro Enem, ok? Então vamos ver o nosso amigo Estado, página 16, acompanhem comigo. Para efeito de estudo, trataremos o Estado como a organização política de um território composto por elementos essenciais como... Vamos botar aqui quais são os elementos. Deixa eu botar em azulzinho. Então, o que tem que ter um Estado, gente? Território, povo, pegar outro que está acabando isso aqui. Território, povo e governo. Na concepção de alguns teóricos e acrescentando
leis e soberania na visão de outros. Importante, certo? Leis e soberania. Elementos que compõem o nosso Estado de forma didática, certo? Sociologicamente, o Estado foi encarado de diferentes óticas pelos clássicos, certo? São vários que estudam o Estado, tá, gente? Entre eles, por exemplo, Max Weber estudou muito o Estado. O marxismo define o Estado como um comitê para gerenciar os negócios da burguesia. Entretanto, Gramsci, o intelectual que mais contribuiu para a noção de ideologia e hegemonia, apresenta a ideia de Estado ampliado, ou seja, maior, uma organização onde a sociedade política, partidos, poderes legislativo, executivo e judiciário, forças de segurança, agem em conjunto com a sociedade civil, ou seja, família, igreja, escola e mídia, formando uma estrutura onde o consenso e a hegemonia atuam em consonância com a força e a coerção, certo? Essa é a ideia gramsciana. Assim teríamos a junção da sociedade política e da sociedade civil operando pela força e pelo consenso, certo? Então, para Marx, o Estado é um escritório da burguesia. Serve para atender os interesses da burguesia. Para o Gramsci, o Estado opera em parceria, em consenso com a sociedade civil, certo? Vou botar um S aqui, com a sociedade civil. Estado maiúsculo ou Estado minúsculo? O Brasil é uma unidade federativa. Os 26 estados e o Distrito Federal formam a União, termo que designa a unidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros. O termo Estado, quando se refere ao país, deve ser sempre grafado com letra inicial maiúscula. Exemplo, o Estado deve dar devido amparo para amparo a cada cidadão. Quando essa palavra designar as unidades administrativas, ela deverá ser grafada com letra minúscula. Exemplo, ele mora no estado do Pará. Certo, gente? Estado-nação maiúscula, Estado-unidade federativa minúsculo. Continuando lá comigo, acompanha, página 17. O weberianismo vê o Estado como uma organização que detém o monopólio da força. Outro cara aqui então, tá? Weber diz que o Estado tem o monopólio da força, tá? A gente chama também essa força de coerção, certo? O monopólio da coerção é do Estado, assim como o monopólio, por exemplo, outro exemplo que Weber dá, o monopólio das armas, certo? Tu pode comprar uma arma e sair por aí portando ela? Não pode. Tu tem que ter a autorização do Estado, certo? Na Polícia Federal, que é um órgão do Estado, tem que ter autorização, todos os elementos lá, testes psicológicos, psicotécnica, etc., para te poder portar. O monopólio das armas é do Estado. O monopólio da violência, da coerção, é do Estado. Se tu comete algum crime, o Estado vai lá e te prende, tira a tua liberdade, ok? O processo de racionalização engendrado na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo no Ocidente foi o responsável pelo surgimento do Estado. Assim, para Weber, o Estado é resultado de uma evolução racional, sendo responsável pela aplicação do poder coletivo
que assegura o bem-estar da população por meio da garantia de execução de obras, da defesa de seus direitos, da aplicação da lei, da educação, da saúde e do desenvolvimento de cada sujeito. O Estado transcende o indivíduo, ele vai além, ok? Pois ele realiza o propósito maior da coletividade. Então, a função do Estado é sempre ver o bem da coletividade. Certo, gente? Sempre ver o bem do coletivo. Isso sim está em tudo, tá? Nas leis, na jurisdição, na função do Estado. Ok? Deixa eu ver onde eu parei aqui, gente. Cada sujeito. O Estado transcende o indivíduo, por ele realiza o propósito maior da coletividade. Já para o positivismo, certo? O Estado garante a saúde do organismo social, tornando-se o elemento harmonizador de conflitos e aplicador das sanções. Quem é o cara do positivismo? Auguste Comte, ok? Além disso, ele coordena as funções sociais que, segundo o funcionalista Parsons, as principais são, certo? Talcott Parsons, vocês já viram ele. A manutenção de padrões e o controle de tensões, a adaptação e a integração e o cumprimento de metas. Quando se fala das virtudes do Estado, uma das expressões que mais aparecem na mídia é Estado democrático e de direito. Essa expressão remete ao ideário, nem sempre verdadeiro, de que o Estado em que vivemos garante a democracia na forma da lei. Ou seja, somos parte de um Estado onde as leis protegem e dão liberdade ao cidadão. Surgem então as perguntas: quem fez as leis? Com qual objetivo? Quais têm sido os resultados? E nem sempre legalidade significa legitimidade, certo, gente? São dois elementos importantes. De todos os elementos constitutivos do Estado, a soberania, tá aqui ela, talvez seja o elemento mais controvertido, ou seja, que tem mais controvérsia, tá? O termo soberania pode ser entendido de diversas maneiras, mas tomaremos o sentido de independência, ou seja, o poder de ditar suas próprias regras. A independência é um dos elementos mais lembrados quando se trata das relações entre estados. Quando um país avança muito sobre os interesses de outro, os discursos logo se enchem da retórica sobre a soberania, pois é um valor que custa caro ao ser humano. Basta olhar a história das independências da América. A soberania, como poder atrelado à capacidade de fazer, o que obviamente depende de recursos, é sempre proporcional ao poder econômico de um país. Logo, cabe questionar quantos países seriam de fato soberanos no mundo atual. Ou seja, a soberania, ele está dizendo aqui, quanto maior o poder econômico, maior a soberania, certo? Só que essa soberania de alguns acaba afetando a soberania de outros, né? A gente tem um exemplo atual hoje que é os Estados Unidos, soberania, poder econômico, poder militar do planeta, um deles, né? De outro lado, a China, maior poder econômico, um dos maiores, né, da atualidade. Certo? Estado mínimo, tá, gente? Acompanha comigo no quadrinho ali. Com o advento das teorias neoliberais, surgiu um termo muito discutido, que é o Estado mínimo. Essa expressão designa a ideia de um Estado que não interfere na economia, deixando que as leis de mercado regulem as atividades econômicas do país. A ideia preconiza também um menor envolvimento do Estado na sociedade, abrindo mão de dirigir empresas. Ele privatiza, sobretudo, o atendimento de saúde e educação. Segundo a teoria, isso liberaria o Estado para se preocupar apenas com segurança e infraestrutura. Ponto. A pergunta que deve ser feita sobre essa ideia talvez seja a seguinte: e quem vai regular
as desigualdades e assimetrias nas relações de poder. Eu faço outra pergunta. Se o Estado mínimo hoje, por exemplo, se preocupar só com segurança e infraestrutura, como ficaria a questão da saúde num momento de pandemia? Quem cuidaria? Fica a questão para vocês aí, ok? Para vocês pensarem profundamente. Certo, gente? Então, por hoje era isso. Na próxima aula, a gente vai ver o nosso ponto 4, cidadania. Espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.